você viu que a Ferj falou sobre o chororô do Pedrinho? Com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco em entrevista coletiva, arguindo a celeridade do VAR, no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes, realizada antes do Campeonato Carioca, para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade. Então é isso, choro irregular, e já já eu mostro para vocês o restante dessa explicação da parte de arbitragem pela Ferj sobre o orçamento do Flamengo, o orçamento recorde para essa temporada, 1,5 bilhão de receitas do Mengão. E em relação ao valor para contratações, a gente conseguiu fazer uma revisão e esse valor subiu de 20 milhões de euros para 30 milhões de euros. Então o Flamengo vai com tudo nesse meio do ano para reforçar o elenco, que já é de muita qualidade. Por falar em elenco do Flamengo, Arrascaeta tatuou no corpo o número 10, né? Ele já tinha o número 14, já tinha uma afinidade com o número 14, mas depois de vestir a 10 da Gávea, ele agora eternizou na própria pele. Falando sobre o Bruno Henrique, 100 gols marcados pelo Flamengo em 288 partidas e 53 assistências. É realmente um dos jogadores mais importantes da história do rubro-negro, com uma coleção infinita de títulos. Então, vamos fazer o raio-x desses 100 gols pelo Flamengo, do Bruno Henrique. Falando sobre a final do Campeonato Carioca, já está definido e já eu falo para vocês o horário e a data desses 2 jogos e o valor também dos ingressos. E também já estão definidos os jogos das semifinais da Libertadores Sub-20. Flamengo enfrenta o Danúbio, já eu falo para vocês o provável horário e a data que o Flamengo vai entrar em campo, e o Palmeiras enfrentará o Belgrano na outra semifinal. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Por favor, galera, é muito importante vocês deixarem o like, é realmente fundamental para a continuidade da Flageral. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, ótima notícia sobre a parte financeira do Flamengo, né? Em primeiro lugar, foi revisado o valor e o que a gente poderia gastar, que seriam 20 milhões de euros nessa temporada de 2025, lembrando que a gente já gastou em torno de 7 milhões de euros com a contratação do Juninho, ainda sobrariam em torno de 13 milhões de euros. Só que esse valor subiu, o Flamengo revisou, viu que vai sobrar um tutu a mais e o Flamengo colocou 30 milhões de euros para a gente poder contratar nessa temporada. Então, com a contratação do Juninho, que foi em torno de 7 milhões de euros, ainda nos sobra 23 milhões de euros para a gente gastar no meio do ano, né? Provavelmente a gente não usará esse valor para contratar o Jorginho, porque a contratação do Jorginho, caso ele venha, não será com pagamento de multa, e sim num acordo com o atleta e diluir nesses 3 anos prováveis de contrato as luvas no salário dele. Então daria um salário bem alto, dará provavelmente, caso ele venha, um salário bem alto, mas só que a gente tem que lembrar que a gente não pagará multa. Então, com essa diluição das luvas no salário, a gente não teria que gastar, meter a mão nesses 22 milhões de euros para contratações, e a gente poderia usar esse dinheiro para contratar outros jogadores. Então, bem interessante essa situação, né? Com o valor ali de mais ou menos 23 milhões de euros, dá 147 milhões de reais para a gente investir nesse meio do ano. Então, um valor interessante, né? Diante de uma temporada com 80 jogos e lesões, né? Que os jogadores têm lesões, às vezes a gente acaba vendendo uma ou outra peça, tem suspensões. Então, quanto mais forte tiver o nosso elenco, melhor. E a previsão da receita do Flamengo é uma previsão realmente recorde, né? 1,5 bilhão de reais no final da temporada. Lógico, não é um valor líquido, é um valor bruto, mas será, caso confirme realmente esse número se confirme, um valor histórico para todos os clubes aqui no Brasil, né? Nenhum clube na história do Brasil conseguiu faturar 1,5 bilhão de reais em apenas uma temporada. O Flamengo tem um gasto muito grande, lógico, por temporada a gente gasta de salários em torno de 300 milhões de reais somente o salário dos jogadores e da comissão técnica. Então é um valor bem alto, mas para a gente ter um elenco com qualidade, a gente realmente precisa investir. E o Flamengo, com esses investimentos, consegue ano após ano disputar todos os títulos em todas as competições que o Flamengo entra. O Flamengo sempre entra para brigar lá pelas cabeças. Às vezes não consegue o título, mas sempre chega até as fases finais com possibilidades de êxito, né? De levantar o troféu. Então é isso. Sobre a parte financeira, se vocês tiverem algum jogador em mente para poder colocar aqui embaixo nos comentários, por favor, coloque, que é sempre muito bem-vindo o seu comentário, e vocês sabem, eu respondo a todos. Posso até demorar 1, 2 dias, mas todos os comentários, eles são respondidos. É isso, receita recorde, receita
ultra bilionária, né? E também uma receita muito boa para a gente contratar jogadores no meio do ano. De 20 milhões de euros, esse valor passou para 30 milhões de euros apenas nessa temporada de 2025. Vamos para cima deles, porque quanto mais reforçado tiver nosso elenco, mais possibilidades de títulos a gente tem. E falando sobre a base, sobre a Libertadores Sub-20, o martelo já está batido. As semifinais, elas já estão definidas. Palmeiras vai enfrentar o Belgrano, um time argentino, e o Flamengo irá enfrentar o Danúbio, o próprio Danúbio, que o Flamengo já enfrentou na fase de grupos, né? Então, na próxima quinta-feira, a gente poderá assistir novamente Chola em ação, Pablo Lúcio em ação, Daniel Salles em ação, outros vários excelentes jogadores do Flamengo jogando e buscando o bicampeonato da Libertadores Sub-20 para que, se Deus quiser, a gente mais uma vez consiga jogar uma final de Mundial, né? Infelizmente, essa final de Mundial não acontecerá no Maracanã como aconteceu a última contra o Olympiacos, que foi realmente fantástica. Então, próxima quinta-feira, sem horário definido, mas provavelmente essa partida comece às 19 horas, Flamengo enfrentando o Danúbio. Quando a gente tiver uma certeza do horário, a gente traz para os senhores. É isso sobre a Libertadores. Quinta-feira é logo ali e, lógico, quarta-feira ainda tem aquele jogão, né? O primeiro jogo da final contra o Fluminense, mas isso aí é papo para uma outra matéria. Rapaziada, teremos 2 grandes jogos nas finais do Campeonato Carioca, que a data já está definida e também o horário está definido. Flamengo vai jogar contra o Fluminense na próxima quarta-feira, dia 12, às 9h30 da noite. E também no próximo sábado, às 6 horas da tarde. 2 jogões. Flamengo tem aquele desafio contra o Fluminense. O Fluminense sempre é um adversário meio complicado para a gente poder jogar. Só que hoje em dia temos o Felipe Luiz à beira do campo e o cara entende muito de estratégia, estuda muito o adversário e com certeza ele vai passar noites e noites ali vendo qual é a brecha que o Flamengo pode aproveitar para conseguir se sagrar campeão do Cariocão, né? Seria um sonho pra gente ver mais um título aí do Felipe Luiz à frente do Flamengo, mais um título do Bruno Henrique, também do Arrascaeta, que tem números extraordinários vestindo vermelho e preto, e o Fluminense já divulgou o valor dos ingressos. Então, vou passar para vocês o valor da inteira e também da meia. E uma observação, né? O Fluminense tá realmente a fim de encher o lado deles, porque tem várias e várias categorias de sócio-torcedor do Fluminense que terão ingressos gratuitos. Então, isso aí a gente pode classificar como um desespero para poder tentar encher a parte deles, né? Porque a gente joga contra o Fluminense, contra o Botafogo e contra o Vasco e geralmente a torcida adversária, ela não marca presença. Mas vamos lá, a entrada inteira do setor norte é R$120, a meia é R$60. No setor sul, que é a torcida do Fluminense, aí eu nem vou passar o número porque não interessa pra gente, tá? Mas é a mesma coisa do setor norte. Em relação ao leste inferior, que já é aquele setor de torcida mista, mas provavelmente só tem a torcedor do Flamengo, a inteira é R$160, tá? E a meia é de R$80. No leste superior, o custo será de R$140 a inteira e R$70 a meia entrada. No setor oeste, que é a torcida mista também, o valor da inteira é de R$200 e o valor da meia entrada é de R$100. E no setor que é mais caro no Maracanã, que é o Maracanã Mais, a inteira é de R$700 e a meia entrada é de R$387. Então, o adversário já está definido, a data está definida, o horário está definido. Que bom que a gente não vai ter que esperar a semana toda, até o outro fim de semana, para poder ver o Mengão dentro de campo. A gente vai poder acompanhar já no meio dessa semana e os valores também estão definidos. É isso que a nação rubro-negra lote o Maracanã e que a gente tenha aquele resultado positivo, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. A confiança da torcida rubro-negra é total. E apenas uma curtinha aqui, o jogo já passou, mas que felicidade da gente ver o Mengão em campo, principalmente contra o Vasco, né? Dos últimos 33 ou 34 jogos, o Vasco ele tem apenas 2 vitórias. Então, é uma rivalidade, é um clássico, sempre é um clássico Flamengo e Vasco, mas hoje em dia tá muito, mas muito mais palpável as nossas vitórias do que um empate ou até mesmo do que uma derrota, né? Derrota ficou bem raro nesses confrontos do Flamengo e Vasco. Só que teve um lance ali do gol do Bruno Henrique que tem um chororô gigantesco. Eu mostrei um trechinho do que disse o coordenador lá da FERJ em relação à arbitragem e eu vou deixar o restante para vocês entenderem a fundo o que aconteceu. Onde ficou claro e óbvio o objetivo final em beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco
provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha de 12 centímetros. O protocolo de aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato de que não houve no lance em comento, prevalecendo então, acertadamente, sob os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador de VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhe foi demonstrado a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos de acerto na decisão. Como de praxe, em atenção e respeito ao filiado, os membros do departamento de arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre a arbitragem, na próxima segunda-feira, de 15 às 18 horas, para os necessários esclarecimentos às dúvidas e ponderações. Vale ainda informar que, além da análise técnica do DEAF, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem elaborado por analistas independentes, de empresa especializada internacional, e assim o fará tão logo receba. Segue. Cabeça clara, tá? Ok. Confirmado pela 8B. Arremate. Possível impedimento. Volta, impedimento, volta tá? no chute. Decisão de campo é gol, tá? Vai, pra frente. Vai ser ajustado. Manda ele Vai ser ajustado. Eu acho que vai sobrepor isso. Checando o gol, tá? Me dá um ponto de contato. Mais. É o lateral, menos, tá? Menos. Vai Mais. secar. Mais. A decisão Esse de campo é gol, né, bola Wagner? varrida. É gol, Ok, né? é bola varrida. Vai Vai. secar. Eu acho que é o jogador do meio aqui do Vasco. Não, esse tá em cima. Não. Vai. Faz o ensaio. Vai secar. Me dá um ponto de contato de novo. Rápido. A decisão de campo é gol. Menos. A linha de 12, tá? A linha de 12. Vai. Jogador do decisão de Vasco. campo é gol. Beleza, defensor primeiro. Vamos, Diogo. Tô com você, tô olhando. Vai secar. Tem o lá de cima também, tá? É, lá em cima. Não, acho que é o glúteo desse jogador. Então faz o teste. Vai, glúteo. Tá Marca. checando. Isso, glúteo, Tá glúteo, checando ainda, glúteo. Tá checando. Agora, ombro do jogador do Isso. Flamengo, vai dar linha sobreposta, ok? Faz a linha. Linha sobreposta. Aí tem que ser aqui. O gol está checado e confirmado. O gol está checado e confirmado. Não tinha chegado. Confirmou já agora. Confirmou. E realmente é um choro inválido do Pedrinho, né? Pedrinho tá reclamando da linha, uma linha que todo mundo concordou que seria mais grossa nesse campeonato para ajudar os atacantes. E em 7 ou 8 lances, essa linha já foi usada, dando sim uma pequena vantagem ao atacante, mas todo mundo concordou que a linha seria desse jeito, para evitar esse tipo de reclamação. Então é um choro inválido, tá? Em relação ao que disse o Pedrinho, porque todo mundo concordou. O próprio Léo Ortiz falou sobre isso, ele falou, cara, isso prejudica os zagueiros, porque aí a vantagem ela fica pro atacante. Mas como todo mundo concordou que o atacante teria essa pequena vantagem, porque a linha seria um pouquinho mais grossa em relação ao impedimento, não existe cabimento a essa reclamação dos vascaínos, né? E é o que eu digo sempre, né? É um choro inválido e já que vai chorar, chora na cama, porque na cama é um lugar quente. E que golaço, né? Apenas o asterisco aqui, que golaço do Luiz Araújo, né? Um cara que entra no segundo tempo e geralmente ele bota pra quebrar, né? Ele arrebenta, né? Que chute seco que ele deu. Que quantidade e qualidade dos dribles também no segundo gol do Flamengo, para alegria da nação rubro-negra e para o choro eterno da torcida do Vasco. Hoje em dia tá muito legal poder acompanhar um Flamengo e Vasco, porque é quase certeza que a gente sairá com resultado positivo. E lembrando, né, que o gol do Vasco, o lance que deu origem ao gol do Vasco, foi uma falta que não existiu. Então, já que eles querem chorar tanto, por que eles não falam também do lance deles, né? Mas é aquilo, né? Um peso e 2 medidas diferentes. Depende do ponto de vista, né? E a paternidade do Bruno Henrique, ela realmente está em dia, né? O maior freguês, né? O maior alvo, a maior vítima do Bruno Henrique é o Vasco. E mais uma vez o Bruno Henrique marcou o seu. Com muito chororô do outro lado, mas não adianta. O moleque arrebenta. Já marcou 100 gols vestindo o manto sagrado.
né? Em 288 partidas foram 53 assistências. Então vamos conferir os números desse jogador que realmente é um dos maiores ídolos da história do Mengão. Vamos lá. 53 assistências e 100 gols marcados, tá? 57 gols como mandante e 43 gols como visitante. A maior vítima, como eu falei, é o Vasco da Gama, né? São 11 gols que o Bruno Henrique marcou em cima deles. A segunda maior vítima é o Atlético Paranaense com 8 gols e o Botafogo vem na terceira colocação com 7 gols sofridos do nosso Bruno Henrique, tá? Ele fez 20 gols com o pé esquerdo e olha que não é o pé que ele tem a maior qualidade na hora de finalizar, mas ele é ambidestro. Em relação aos gols de cabeça, foram 29 e com o pé esquerdo, 51 gols, tá? Ele tomou 69 cartões amarelos e 6 cartões vermelhos. Em relação à distribuição de gols, é o seguinte: no Brasileirão foram 50 gols, na Libertadores 19, no Carioca 19, na Copa do Brasil 6, na Supercopa do Brasil 4, na Recopa Sul-Americana 1 e no Mundial 1 gol. O maior garçom para o Bruno Henrique poder marcar os seus tentos é o Arrascaeta com 20 assistências. O segundo é o Gabigol com 14 assistências e o terceiro é o Everton Ribeiro com 8 assistências. Em relação a títulos, ele tem 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 3 Supercopas do Brasil, 2 Copas do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros e 4 Campeonatos Cariocas. É isso em relação ao nosso Bruno Henrique, ídolo máximo do Flamengo, tá lá em cima, tá na prateleira lá de cima, com certeza no coração de todos os rubro-negros, porque é um cara que não reclama de nada, né? A gente nunca viu o Bruno Henrique abrir a boca para reclamar da torcida, para fazer algum tipo ali de questionamento. É um cara que quando a torcida foi cobrar, ele falou: não, vamos melhorar. Eu prometo para vocês que a gente vai melhorar. Foi lá com toda a humildade possível. Ele poderia nem atender ninguém, mas ele parou porque ele tem consideração por você, torcedor do Flamengo. Então, parabéns aí pelos gols do Bruno Henrique. É um presente que ele recebe, mas é um presente que a nação rubro-negra também tem em poder ver esse jogador de excelente qualidade poder vestir o vermelho e preto. Graças a Deus que o Flamengo renovou com ele, porque ele tá até hoje fazendo a diferença, apesar da idade dele um pouco mais avançada, mas a gente já tem que pensar se não vale a pena uma renovação, porque o contrato dele termina no final do ano que vem. E aí, renovariam com o Bruno Henrique pelo que ele tá jogando hoje em dia? E rapaziada, falando agora sobre uma curiosidade, apenas uma curtinha, do nosso Arrascaeta, né? Jogador que sempre teve uma ligação muito forte com o número 14, mas agora tá vestindo o pesado número 10 da Gávea e para ele tá tranquilão, ele tá mandando muito bem, continua dando assistências em campo, fazendo seus gols e olha o que ele postou nas redes sociais. É isso mesmo, além do número 14 tatuado na pele, agora o ídolo tatuou o número 10. Ficará eternizado, lógico, tanto na pele quanto no coração desse excelente jogador que completou 300 jogos vestindo o rubro-negro, e desses 300 jogos, olha os números absurdos que ele tem. São 92 assistências para gols e 75 gols marcados. Então, em relação a participações em gols, dos 300 jogos, ele teve participação em 167 lances ali decisivos, tanto com gols quanto com passes para o colega poder marcar. Então, mais de meio gol por partida em relação à participação, né? Bem legal, bem interessante, e que bom, né, que o uruguaio mais carioca que a gente tem aqui no Rio de Janeiro tá muito bem adaptado, tá feliz de estar vestindo o vermelho e preto, tá feliz de ter a nação rubro-negra ao lado dele e, lógico, tá muito feliz em estar morando no Rio de Janeiro. Ele tá muito bem adaptado e que ele permaneça por muitos anos dando alegrias à nação rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!